Olá, pessoal. Hoje é dia 21 de janeiro de 2022, são 14 horas e 32 minutos na capital federal do Brasil, né? E a gente começa aqui o nosso ano de 2022, aliás, acho que falei 21, né? Já com o encontro do nosso grupo de trabalho C, da nossa rede Inovação e Propriedade Intelectual. E como, né, todos já receberam aí as informações, a gente terá hoje aqui, né, o foco, né, empreendedorismo CTs. A gente terá na nossa parte inicial, né, Juliana Crepaldi, perdão, aqui também Juliana Correia Medeiros Crepaldi, que ela colocou Juliana Correia Medeiros, ela me quebrou as pernas aqui, né? Ninguém me conhece assim, né? Ficou Não, não errado, conheço. desculpa. Isso foi maldade, Juliana, né? E o Gesil Sampaio Amarante II, falando assim só de uma esticada só, eu já sabia, tá? Então eu estava mais acostumado, viu, Juliana? E também, né, teremos aqui na nossa fase inicial aqui, né, com a gente chama, né, de microfone privilegiado aqui, né, Maria Celeste Emerick e Cláudia Crisóstomo também, né, que a gente vai fazer o nosso início da nossa conversa aqui. A gente também, né, na organização aqui do back-office, né, temos Renata Lisboa, Clemente Ávila, o Kleber Santos aqui também, né, que é o pessoal que está todo aqui, né, por trás da nossa, da organização das coisas, né, fazendo o nosso back-office também, né. Bom, eu sei que Juliana está com a agenda bem apertada, né, Juliana? E então, a gente, depois faz os comentários mais operacionais sobre o que a gente tem na rede, mas eu queria já chamar, né, Juliana e Gesil para ficarem aqui a postos, mas a ideia que a gente tem é o seguinte, né? Empreendedorismo e CTs, é interessante a gente, nesse início de trabalho do grupo, né, fazer um aquecimento, né, um nivelamento prévio, a gente ter um pano de fundo, né, uma linha de base, e um grande objetivo do nosso encontro de hoje é, nós estamos organizando grupo de trabalho é para trabalhar, é para ter entrega. Então, diante do nosso cenário que a gente tem, quais seriam algumas entregas que a gente poderia ter, né? Então, já começando aqui para a nossa parte inicial, eu vou então pedir para Juliana e Gesi, acho que vocês se conversaram antes, né? Mas principalmente Juliana, né? Acho que vai começar acho que com uma introdução, né? Com a questão, Gesi na sequência, depois eu vou pedir para Cláudia Crisóstomo e Celeste também, tá bom? Bom, Juliana, com você a palavra, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu mudei o nome, tá, Henry? Coloquei lá Juliana Crepaldi para não te confundir de novo. Na verdade, eu e Gesil, a gente conversou um pouquinho antes, nós vamos inverter a ordem, ele vai começar, tá, para fazer uma introdução mais geral, e depois eu entro nos casos específicos que a gente concordou, né, em compartilhar hoje, e para também ter uma discussão aqui com o grupo se a gente está indo num caminho, né, numa direção certa do que são hoje os principais pontos, né, de discussões em relação ao empreendedorismo dentro do nosso ambiente universitário. Então, eu queria saudar todo mundo, agradecer ao Henry pela organização. Eu consegui um tempinho a mais hoje para ficar na reunião, tá, Henry? Então, eu consigo ficar 3h30, ok? Abração, vou passar então para o colega Gesil. Juliana, terminou aí? Terminei, você tá escutando a gente, Gesil? Deu uma falha aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo aí, né? Pedir perdão aí, eu tive que improvisar aqui pelo celular, porque alguma coisa aconteceu no meu computador que perdeu completamente a conexão. Eu não estou conseguindo reativar, então tenho que fazer pelo celular mesmo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu tinha até preparado um esboço de uma apresentação para vocês, mas vai ter que ser só no Gogol mesmo, tá? Então, a ideia, né, para a gente não perder muito tempo, a ideia que a gente tinha discutido é um pouco para colocar a visão nossa de como está a situação dentro desse esforço de empreendedorismo em CTs, em particular das CTs públicas, indo de fora para dentro, né, fazendo que nem na mesa, né, pegando do mais amplo, né, para o mais específico. É assim, a gente tinha, até bem pouco tempo atrás, uma série de impedimentos bastante fortes, né, até 2004, para que este tipo de esforço pudesse sequer ser pensado, ser feito nas nossas instituições. Isso foi
diminuído em 2004 com a Lei de Inovação. Todo mundo conhece bastante bem esse processo todo, que permitiu a criação, inclusive, de esforços mais coordenados nacionalmente, em particular pela nossa instituição parceira Protec e tudo, e a multiplicação, né, das incubadoras e parques tecnológicos no Brasil. Ainda assim, isso não foi suficiente, porque passou a ser permitido haver exercícios de empreendedorismo inovador dentro das instituições, ainda era muito limitado o que os nossos profissionais das ICTs, em particular os docentes, os pesquisadores, tá? E mesmo os técnicos, poderiam fazer nessa festa, né? Poderiam participar desse esforço, dessa tentativa de promover soluções no mercado com base na pesquisa feita nas nossas instituições. Boa parte dos embaraços, né, das dificuldades que praticamente impediam que isso acontecesse na grande maioria das nossas instituições, algumas mais, vamos dizer assim, corajosas, faziam um pouco que tentando achar brechas, né, mas a forma de deixar que isso fosse mais possível, isso foi feito já por meio do Marco Legal de Ciência e Tecnologia em diversas formas, né? Desde a Emenda Constitucional 85, a Lei 13243 e também no decreto. Alguns problemas a gente sabia que ainda assim iria continuar tendo, mas era muito difícil tratar esses problemas antes que uma base de, vamos dizer assim, de experimentação, um costume de se trabalhar no novo mundo do é possível fazer, fosse estabelecido. O que ainda, em boa parte, não aconteceu. Mas nós já conseguimos ver, nós já temos experiências interessantes acontecendo de Nós perdemos conexão do Gesil, né? Juliana, eu vou te pedir, acho que como o Gesil caiu... não, o Gesil voltou ali. Ele não caiu, não. Eu caí, mas já voltei. Voltou rápido. Caí, mas sacudi a areia já estou de volta. Mas vamos lá. Então, adiantando, né? Um pouco dos problemas que a gente conseguiu estabelecer, colocar janelas de solução pelo marco, ainda muito disso não foi utilizado ainda nas nossas instituições. Algumas já estão utilizando, né? E outras têm tido diversos problemas para realmente executar aquilo que está lá. Permissão de licença para o pesquisador, permissão do pesquisador de utilizar, de participar dos esforços, essencialmente que está lá no artigo 14A da Lei de Inovação, né, que permite, inclusive, o pesquisador que é DE participar de parcerias com Vou fazer que nem aqueles... Caiu de novo, né? Eu vou fazer até aquela coisa que nem comentarista, assim, de televisão, falando do carnaval, né, do samba enredo. Então, como o Gesil estava falando, né, a gente sabe que teve a lei, que muita coisa se tornou possível, né? Mas, ainda assim, embora possível, por alguns detalhes, na prática, a gente não tem visto essas coisas, né? E aí, Gesil já voltou ao ar. Isso, vamos lá. Essas coisas, nós temos basicamente 3 questões aí para serem resolvidas, tá? Uma, assim, indo de novo do mais geral para o mais específico. No mais geral, o maior problema que a gente ainda tem na prática, na grande maioria das instituições, nós não temos ainda a implementação das políticas de inovação. Então, boa parte dessas permissões que foram colocadas lá na lei dependem de processos autorizativos que é muito difícil acontecer no caso a caso. A instituição precisa estabelecer como é que ela vai pedir, como é que a pessoa vai pedir permissão, como é que essa permissão é analisada e é obtida. Tá? Por exemplo, né?
Isso faz parte da segunda etapa da política de inovação, que é aquela parte do regramento, de como fazer as coisas. Então, tem uma parte mais geral, tem uma parte das políticas propriamente dito, mas depois tem um regramento. Dentro desse regramento, a Juliana fala muito bem disso, ela vai complementar em breve, como fazer. E esse como fazer, a grande maioria das nossas instituições ainda não estabeleceu. Não assim, mais por uma falta de permissão legal, é mais porque as pessoas ainda não estão exercitando. Existe a necessidade de as instituições estabelecerem suas políticas. No Fortec, nós criamos uma série de materiais, está lá na página, eu queria estar mostrando para vocês, mas meu computador está bichado, mas é só entrar na página do Fortec, você vai ver uma parte lá de orientação para as políticas de inovação. Tem um guia que foi criado a várias mãos em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem vários vídeos, inclusive de eventos em que essas questões foram discutidas. E nós estamos, eu, a Juliana e outros, estamos à disposição das pessoas para tirar dúvidas. Então, essa etapa já deveria estar sendo vencida. A gente tem uma série de razões pelas quais, nessas loucuras do Brasil nos últimos anos, muito ainda não se avançou. Mas nós temos as condições de avançar nessa parte. Existem dois outros problemas. Esse foi um, né? A não constituição ainda das políticas de inovação em boa parte das nossas instituições. A outra coisa é a questão, e aí afeta instituições como a minha, por exemplo, que são instituições estaduais, tá? Muitos estados ainda não atualizaram a sua legislação. Tá? Então, uma parte do marco legal a gente pode usar direto da legislação federal. A minha instituição, por exemplo, fez isso. Parte dos instrumentos das nossas políticas foram determinadas por resoluções que se remetem diretamente à legislação federal, até onde é possível. Algumas coisas dependem da legislação estadual ser atualizada. A gente já teve aqui na Bahia a primeira parte disso, né, que é a lei, saiu agora em junho, falta a regulamentação. Mas muito a gente já andou nessa direção. Isso é a segunda etapa, isso é um problema para uma parte das nossas instituições, especificamente as estaduais. E a terceira parte diz respeito a alguns detalhes que a gente só foi começar a ver realmente depois de que algumas instituições começaram a utilizar, né? E aí a Juliana vai poder falar que diz respeito a uma questão em que a gente vai poder usar muito, inclusive da experiência internacional, que é a questão dos conflitos de interesse, né? Então eu vou passar aí a bola para a Ju, né? Para ela poder continuar essa explanação sobre o overview desse problema. Juliana, fique à vontade, por favor. Depois eu fique à disposição para retornar. Tá bem, a gente está fazendo a dobradinha aqui, né, Gesil? E aí, durante a apresentação também fica à vontade, tá? Para fazer suas colocações. Mas então, pessoal, de novo, boa tarde. Esse tema, né, que é empreendedorismo dentro das nossas instituições, ele está, como disse o Gesil, intrínseco, né? Uma discussão intrínseca à questão das nossas políticas de inovação. Então, não sei se vocês vão lembrar, a gente tem os eixos, né, da política de inovação de uma ICT, diretrizes gerais, propriedade intelectual, o eixo parcerias e transferências de tecnologia e o eixo empreendedorismo. E aí, né, Henry e pessoal que esteve nas últimas conversas desse grupo, o que a gente discutiu? O que seria interessante a gente destacar para a discussão desse tema, né, empreendedorismo nas ICTs, para a gente conseguir avançar como um grupo de trabalho, para ter uma entrega, né, materializar uma entrega, para a gente ter, então, uma discussão, porque empreendedorismo por si só, dentro do ambiente acadêmico, se a gente for ainda para uma discussão teórica, é um mundo de coisas, né, interessantes. Mas aí, nessa conversa, a gente tentou fazer um recorte com essa questão que o Gesil falou, e o Henry também já destacou, que é o quê? Da questão dos conflitos de interesse que as nossas instituições, dentro das nossas políticas de inovação, a gente precisa tratar, né, dessa questão. Celeste está aí, saudade, Celeste, delícia sempre te ver. A gente tem conversado muito sobre isso, né, Celeste? O Grangeiro também estava aqui na minha tela, não estou vendo mais, que vai mudando as imagens, mas também a gente tem conversado bastante com ele sobre essa questão, né, esse recorte. Porque imagina bem, a nossa ICT, ela
tem todo, e tudo isso conectado com o que é a lógica, né, do Marco Legal de Inovação, que é incentivar empreendimentos de base tecnológica, principalmente a partir das competências que as nossas ICTs acumulam. Então, a gente tem todo um arcabouço jurídico que incentiva parcerias, incentiva transferência de tecnologia, geração de spin-off, né, uma política pública que a gente vê voltada para atingir esse resultado, mas, por outro lado, a gente tem uma série de questões legais, eu vou entrar um pouquinho na minha fala, um pouco no juridiquês, né, na questão mais legal, que nos impede de seguir, né, de uma forma mais abrangente com esse tema. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Que ainda tem algumas questões que a gente precisa tratar nas nossas instituições. A lei é um avanço enorme, né, Marco Legal de Inovação no tema empreendedorismo. Essa questão que trouxe o legislador de permitir que as nossas ICTs criem uma camada institucional de política de inovação para acomodar as nossas estratégias e regramentos sobre o tema, é muito bem-vinda, mas a gente tem questões jurídicas importantes sobre esse tema, e aí, nessas conversas que a gente teve, o nosso combinado para falar para vocês é de tentar fazer esse recorte sobre o tema conflito de interesses, que vai certamente precisa se refletir em regramentos e estratégias que as nossas ICTs precisam adotar, né? Então, eu trouxe, Henry, uma apresentação, daqui a pouquinho eu vou entrar, mas é mais assim, não vou usar todos os slides, é só para poder guiar, né, o raciocínio, mas assim, faz parte também, né, pessoal, e estava falando isso com o Gesil antes da gente entrar aqui, com vocês, que faz parte da maturidade, do processo, né, de ganhar maturidade, né, as nossas instituições em relação ao tema inovação, começar a surgir. Eu não sei como é que está sendo com o núcleo de inovação, né, com o ambiente de trabalho de vocês, mas na UFMG, por exemplo, esse tema do conflito de interesse e da relação da spin-off que tem o pesquisador na sociedade com a própria instituição, isso está recorrente, né? As dúvidas têm surgido, muitas dúvidas, em relação a esse tema, né? E assim, e voltando um pouquinho ao que eu falei antes, a gente fica, né, como gestor de inovação, numa situação em que a instituição ela incentiva o pesquisador, mas muitas vezes a gente tem que dar uma notícia para ele, olha, pode fazer uma coisa, mas isso você ainda não pode fazer, a não ser que você faça esse caminho. Né? E aí, Grangeiro, né, a gente teve acho que uns 2 eventos já com vocês aí para discutir isso. A gente teve um evento também que foi organizado por um grupo do professor Rochel na UFMG para tratar desse tema, porque no Catalisa a gente fez uma palestra também sobre conflito de interesse na relação ICT e empresa spin-off que tem o pesquisador. Então, é um tema quente, né? Como eles gostam de falar, hot topic, mas ele é necessário e é uma consequência natural do nosso processo. É muito quente, né, Maxwell? Então, ele é uma consequência natural desse processo que a gente vai ganhando de maturidade desses temas. Antes a gente estava mais preocupado com as estratégias de PI, com as estratégias de transferência de tecnologia, isso continua sendo uma preocupação, mas agora a relação da spin-off com que tem o pesquisador, ela tem gerado bastante discussão. Eu vou ver se eu consigo compartilhar, vocês vão me falar, por favor, se deu certo. Se bem que aqui nessa plataforma eu consigo ver, né? Consigo. É ótimo que eu consigo ter a imagem de vocês. Deu certinho, não deu? Certinho. Então, olha só, eu vou seguir aqui. Está no modo de controle, não está no modo de apresentação aí. Não apareceu para vocês, não? Deixa eu voltar aqui. Não apareceu, mas só no modo de controle. Para mim, aparece modo apresentação. Para vocês ainda está como controle? Está carregando. Está carregando? Eu desliguei minhas telas todas, só estou com essa. Então, mas está dando para vocês. Aí que está carregando, daqui a pouco entra na apresentação. Entra, né? Tá ótimo. Mas vocês estão conseguindo ver, não estão? Sim. Tá. Então, eu vou seguir aqui, se ficar ruim, vocês me falam que a gente tenta de novo. Então, gente, recorte, pesquisador empreendedor. E a relação que a gente tem desse pesquisador empreendedor com a ICT. Esse conceito, que eu vou passar muito rapidamente, mas o conceito dessa spin-off acadêmica é justamente, né, uma nova empresa que ela é fundada para explorar uma propriedade intelectual, posso expandir aqui para um conhecimento, né, passível de gerar novo produto, processo ou serviço, de uma instituição acadêmica. Né? E aí a gente tem, dentro das políticas de inovação, no eixo empreendedorismo, pelo menos assim a gente tem trabalhado na UFMG,
do ponto de vista mais estratégico, né, um incentivo à geração de spin-off para a gente ter o quê? Um incremento de transferência de tecnologia, né, e também conseguir fazer com que o setor empresarial tenha essa absorção tecnológica das nossas pesquisas, né, das nossas tecnologias geradas na universidade. Então, isso não é um fenômeno que acontece só na UFMG ou no Brasil, é mundial, né, das ICTs como política institucional, política também pública, incentivar a criação de spin-off. Quando a gente vai para o marco legal no Brasil, eu não estou falando só do marco legal de CTI, mas marco legal geral, né, que trata sobre inovação tecnológica, o que a gente observa? Que tem diversos outros instrumentos que estão sendo criados, como lei de startup, né? Tem agora a nova lei de licitação, que traz também vários instrumentos para fomentar empresas dessa natureza, né, de base tecnológica, que tem seus desafios próprios para poder prosperar aí na sua trajetória como modelo de negócio. Na relação com o ICT, esse apoio, então, como eu falei, a geração de spin-off, ela é uma forma de transferência de tecnologia que vai se materializar, tá? Agora, de novo, numa parte mais legal e terminológica, né, com mais formalidade em relação à terminologia, ela vai se materializar por meio de um contrato de transferência de tecnologia. Isso é uma das formas que as nossas ICTs têm de relacionar com empresa spin-off, tá? Que está um pesquisador, e sempre aqui, eu não vou falar toda hora para não ficar repetitivo para vocês, mas quando eu estou considerando aqui o quadro de discussão, é considerando que tem um pesquisador como sócio dessa empresa, ok? Então, as competências que nossas instituições têm em capital intelectual, tecnologia e infraestrutura, elas podem e devem ser colocadas à disposição desses empreendimentos, né? Agora, o que acontece aqui em relação ao conflito de interesse? O capital intelectual que está na nossa ICT, ele também está aportado na spin-off. E muitas vezes, né, esse capital intelectual que está aportado na spin-off, ele é na área de atuação que esse pesquisador tem na nossa ICT. É a mesma área de atuação. Oi? Alguém comentou? Eu comentei aqui para a gente o slide não está passando. Não, talvez gente. Seria interessante você apertar a tecla ESC. Tá. E aí vai ali embaixo na terceira opção, que é um livrinho aberto, sim. Uhum. Que aí tá. fica isso. Perfeito. Deu certo, Clemente? Então, deixa eu fazer um teste para ver se agora está passando? Ah, então, perfeito. Eu já fiz bilhões de lives e eu não sabia que podia apertar o livrinho, Clemente. Você acabou de me dar uma aula aqui. Então, vamos lá. Nesses 3 eixos, então a gente tem aqui situações de conflito de interesse quando esses eixos de competência, eles estão nos 2 lados, tá? Então, por exemplo, o capital intelectual, ele está na ICT, ele está na empresa. Infraestrutura, essa ICT que tem o pesquisador, para fazer o desenvolvimento tecnológico de suas soluções, ela tem a intenção de acessar a infraestrutura da ICT que aquele pesquisador pertence, e infraestrutura que aquele pesquisador, por exemplo, um laboratório em que ele atua. Tá? Esse é o problema quando essas coisas começam a se confundir, tá? Do ponto de vista legal. E aí, aqui são alguns, isso aqui eu posso passar. Esse slide aqui eu peguei emprestado da doutora Ludmila, que é a nossa procuradora, né? Lá na UFMG, e faz parte da AGU, daquela Câmara Permanente de CTI da AGU. Então, aqui, vocês vejam que no slide, o Gesil já falou sobre isso. O nosso marco legal de ciência, tecnologia e inovação, ele tratou em diferentes locais sobre a relação das nossas CTs com empresas, tá? E aí também englobando as spin-offs que a gente está falando aqui. Então, licença para o pesquisador empreendedor pode ser uma licença sem remuneração, né, por um período. Eu não vou entrar em detalhes, não, depois a gente pode ter mais encontros para, né, outras pessoas também ajudarem a aprofundar. Mas vamos lá, tem a licença para o pesquisador atuar numa empresa, a licença de tecnologia, licenciamento da tecnologia para empresas que têm o seu quadro societário pesquisador sócio, isso, né, por um trabalho aí em conjunto com o Gesil, isso está claro hoje no decreto. Né, o decreto, ele traz no seu artigo 11, uma previsão
clara de que a ICT pode licenciar uma tecnologia, uma criação, como está previsto ali, para uma empresa que tenha seu pesquisador no quadro societário. Isso foi colocado de propósito, porque a gente estava também por interpretação, né, legal, muitas ICTs, e aí, incluindo a UFMG, estavam inibidas de fazer licenciamento para a empresa que tinha um pesquisador. Então, isso hoje está claro no decreto, tá? 9283, lá no artigo 11, parágrafo 1º. A outra possibilidade, compartilhamento da nossa infraestrutura e do nosso capital intelectual, está lá no artigo 4º, com empresas. Promoção, eu não vou ler todos aqui, tá? Para não cansar vocês, depois, como eu falei, a gente pode aprofundar. E aí vamos voltar na questão do pesquisador empreendedor. O que já está previsto de forma clara na lei? A possibilidade... isso aqui eu vou passar. Isso aqui, quero nesses cenários aqui. O que já são cenários distintos que a gente tem na legislação? Um pessoal, falar de transferência de tecnologia. Lembrando que o conceito de transferência de tecnologia é transferência de know-how, licenciamento de PI que tem o título e cessão, tá? A gente tem esse gênero, né, e as espécies de transferência de tecnologia. E a outra, tá, dimensão que a gente vai discutir aqui, essa está muito bem regulamentada já no decreto, como eu falei para vocês. A outra questão é o acordo de PDI, o uso e compartilhamento da infraestrutura, prestação de serviço. Diferente do artigo 11, né, lá do decreto que previu de forma clara, para esses tipos de instrumentos, a legislação, né, o Marco Legal de Inovação, não tratou claramente, mas também não inibiu, não proibiu. Mas ele, diferente do outro caso, ele não tem um dispositivo legal que fala, olha, é possível que a ICT firme acordos de PDI, lá do artigo 9, com a empresa que tem o pesquisador, ou faça prestação de serviço técnico, tá? Não está previsto ali. E aí, vamos falar da transferência de tecnologia, isso aqui eu já falei, dos tipos de transferência que a gente tem. Olha lá como é que está no artigo 11. A ICT pública poderá celebrar contrato de TT ou licenciamento de outorga de direito ao uso de exploração de criação por ela desenvolvida. O contrato mencionado no caput também poderá ser celebrado com empresas que tenham aquela própria ICT no quadro societário, porque a gente tem essa previsão na lei, né, da ICT poder ser sócia de empreendimento de base tecnológica, ou com o pesquisador. E olha que importante essa última parte que está no parágrafo 1º, conectando com o que o Gesil falou. Desde que, conforme exposto o quê? Na política institucional de inovação. A nossa política de inovação tem que tratar desse tema, tá? E aí, por isso ser tão relevante a gente construir as nossas políticas tratando desse assunto. Agora, só falei o que está ok, tá? Agora, tem só umas observações, está ok, mas tem ressalvas, tem cuidados que têm que ser tomados. Vou só abrir o parênteses para um cuidado. Essa empresa que tem o pesquisador, ela precisa ter um representante legal daquela empresa, né? O servidor, ele não pode, pela 8.112, sendo DE ou não, ter um cargo de gestão dentro da empresa, né? Ele não pode atuar assim. Então, na tratativa, na negociação desse acordo, desse contrato de transferência de tecnologia, a gente tem que separar muito bem a figura do pesquisador. O que eu quero dizer com isso? O pesquisador, ele não negocia diretamente com a ICT, precisa de ter uma pessoa na empresa que representa os interesses da empresa para estar à frente dessa negociação. Senão ele está desviando ali, né, do limite que ele tem de poder ser sócio, mas não atuar como gestor. E isso, assim, a gente precisa ter muito cuidado na orientação aos nossos pesquisadores nessa dinâmica, tá, de negociação. Agora, sobre os acordos de PDI. Tá ok, Henry? Tá confuso? Vocês vão me dando feedback, tá? Juliana, acho que é só fazer um comentário geral, né? Tá. Assim, eu acho que eu tenho essa parte, evidentemente, né, inicial, está sendo super didático para a gente poder, né, ter uma compreensão melhor. A gente sabe que esses materiais estão disponíveis, até gravações, material do Fortec, cartilha, etc. Eu só estou pensando aqui, né, na nossa dinâmica, Juliana, porque, assim, diante disso, né, a gente vai falar assim, a gente gostaria de propor para esse grupo de trabalho algumas linhas de ação, né? Então, tem esse lado que eu acho que é super importante você estar fazendo, acho que segue, mas lembrando que para onde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar assim, tá, e daí o que a gente vai fazer então?
Isso, perfeito, Henry. Assim, o que eu estou querendo falar, e eu prometo que eu vou mais rápido, é um contexto, tá? Isso. É só um contexto para a gente depois ver os nossos combinados de trabalho conjunto aqui. Então, para a gente acelerar e ter mais tempo de discutir, o acordo de parceria, então o Marco Legal não tratou dessa hipótese claramente, mas a gente tem, por exemplo, tá? Só para não perder isso aqui, existe um projeto de lei que está em tramitação, gente, que é esse 138 de 2020, que ele propõe uma alteração na lei de inovação para deixar claro que é possível fazer acordo de parceria com a empresa do pesquisador. Então, isso está, mas a gente sabe que leva tempo. Né? Inclusive, tem uma iniciativa que o Fortec está contribuindo aí, sob liderança do GESIL, que é ver projetos de lei de interesse, e eu acho que esse é um projeto de muito interesse, né, das nossas instituições, porque ele trata dessa alteração na legislação. Então, aí começa a questão do conflito de interesse, quando a empresa quer fazer essa parceria, tá, com o pesquisador, ou ela quer contratar a ICT para aquele pesquisador sócio prestar serviço para a ICT dele, né, que ele está na sociedade. E uma outra hipótese, eu vou até parar aqui de compartilhar, depois a gente pode, como você falou, viu, Henry, nas próximas reuniões entrar mais ali no detalhamento, da prestação de serviço, do acordo de parceria. Então, como que fica, né? E existem legislações, já que não tem uma legislação específica, uma tratativa, né, específica no marco legal sobre esse tema, vale a Lei Geral de Conflitos de Interesses para a Administração Pública, que é a Lei 12.813 de 2013. Então, não é que não pode celebrar, né, como foi falado aqui, mas para celebrar, por exemplo, esses acordos de parceria, existem algumas camadas institucionais que precisam ser observadas dentro da política de inovação, e tem mais uma camada que é a CGU. A CGU, ela está colocada, né, eu anotei aqui, olha, pela portaria, para quem quiser anotar, 333 de 2013, a competência para tratar de conflitos de interesse na administração pública, quando envolve o servidor, é competência da CGU. Então, isso assim, gente, é um conjunto, né, mesmo com esse propósito, tá, Henry, de fazer uma contextualização, porque o que a gente espera agora é ver como que esse grupo poderia trabalhar, aí, Henry, você me ajuda, vou passar para você, se eu entendi correto, em algumas propostas de discussão, até mesmo para a gente aproveitar na construção das nossas políticas de inovação sobre esse tema, né, que, assim, eu, pelo menos uma vez por semana, acho que o Celeste também está passando por isso, né? Tem reunião com o pesquisador, eu já começo a reunião assim, não mate a mensageira. Eu só vou te falar o que pode, o que não, mas não me mate, né? Vamos conversar aqui para a gente tentar ver uma solução, mas muitas vezes eu preciso ainda falar não, porque essas coisas estão em construção. É isso, Henry. Perfeito, Juliana. Obrigado, Juliana. Acho que Gesiel deu uma caída, não sei se conseguiu voltar. Pessoal, ainda na nossa parte aqui inicial, né, de aquecimento, que Gesiel voltou agora, eu vi aqui, né, Renato? Mas eu vou pedir para que agora Cláudia Crisóstomo e Celeste Menique, acho que como Cláudia participou daquele nosso pré-encontro, né, Cláudia? Acho que é mais fácil para a Cláudia, que eu ia pedir a Cláudia, para quem não conhece, né, a Cláudia trabalha na Universidade Estadual do Centro Paraná, como que é? Unicentro, né? Centro Paraná, no Unicentro, e foi uma das grandes colaboradoras e lideranças na construção do marco legal de inovação do estado do Paraná também, né? E tem acompanhado muito questão, né, de jurisprudência, da legislação, coisas afins. E, Cláudia, diante disso, né, que temos aí de pano de fundo e pensando um pouco, né, no objetivo dessa nossa reunião, que é chegarmos a algumas entregas aqui, né, que a gente poderia perseguir por esse grupo de trabalho, você poderia já fazer uma complementação e já meio que caminhar em direção a coisas que nós poderíamos fazer aqui? Seria X, mas antes disso, evidentemente, né, também trazendo suas contribuições. Cláudia Crisóstomo, por favor. Boa tarde, que bom ver tanta gente reunida para a gente conversar, discutir, colocar em prática tudo isso que a gente tem nesse cenário que veio mudando, né? Como a Juliana falou, o marco legal e a nova lei de inovação trouxe tantas possibilidades e há tanta discussão, e justamente o nosso trabalho é fazer com que isso chegue onde deve chegar. Né? Nós passamos, eu sou advogada da Unicentro,
procuradora aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, e atuo nessa área, estudo por aí, né, Henry? A gente se encontra com o Gesil e todos aí há mais de 10 anos também nesse meio, buscando atingir esses objetivos. Nós, enquanto agência de inovação também das universidades, a primeira missão da lei de 2004 foi o depósito das patentes. Então, nós ficamos vários anos aprendendo a redigir patentes, depositar pedidos de patente, cuidar da gestão da propriedade intelectual das universidades. E nos últimos anos, aí já vai fazer quase 10 anos, aí 2015 principalmente, o foco foi voltando justamente para transferir toda essa tecnologia que foi protegida por meio de patentes, ou que a universidade começou a se organizar para fazer gestão dessas tecnologias desenvolvidas nas instituições. Então, o objetivo, o foco do marco legal de ciência e tecnologia, e todo o arcabouço que a gente ouve aí, né, da lei das startups, licitação e de importação, justamente é no sentido de que as tecnologias desenvolvidas no ambiente acadêmico possam chegar à população, possam chegar à sociedade, que o caminho é o mercado. As universidades não vão produzir, desenvolver essas tecnologias porque não está nas nossas finalidades, né? Então, eu atuo especificamente no direito público, sempre a minha pesquisa, mestrado, doutorado, tudo é na linha de direito público. Legal. E é justamente esse olhar, o nosso olhar, né? E nessa matéria que a Juliana trouxe, e trazendo também o que o Gesil trouxe também ali brevemente nas questões, mas que a gente conversou um pouco mais em outras reuniões, da necessidade, o que eu vejo nesse momento que a gente se encontra aqui, Juliana, é a necessidade de implementação, primeiro, das políticas institucionais de inovação e propriedade intelectual, é uma necessidade que precisa estar caminhando, já está em execução nas nossas instituições, nas ICTs, porque a partir daí nós podemos trabalhar, a partir da política, tendo isso muito claramente na política, no plano de desenvolvimento institucional, nós temos que daí poder trabalhar na regulamentação dessas situações nas universidades. Eu vejo que a lei traz algumas outras possibilidades que eu falei, além da transferência de tecnologia e proteção da propriedade intelectual, que são as outras situações que envolvem prestação de serviços, que é uma questão também bastante complexa, a prestação de serviços e o uso e compartilhamento de laboratórios, de equipamentos, de insumos das universidades. Porque daí nós entramos muitas vezes nesse tema, né? O próprio pesquisador, porque existe a possibilidade de licenciamento ou transferência da tecnologia, do pedido de patente, até para o próprio pesquisador da universidade, para o próprio inventor, que é um dos inventores daquela patente. Se ele vai abrir uma empresa ou não, ele pode, mesmo enquanto pesquisador, é possível transferir a tecnologia para que ele desenvolva. Aí, esse uso de laboratórios, que é um dos pontos centrais aí também, que eu vejo, né, Juliana? Isso precisa estar regulamentado nas universidades, precisa estar no regulamento. Uma das medidas que a CGU recomenda é uma declaração, a gente vê aí o conflito da norma, não o conflito do interesse, às vezes, né? Uma declaração de que no quadro social da entidade não há integrante que tenha conflito de interesse nos termos da Lei 12.813 de 2013. Aí, por outro lado, o pesquisador pode fazer a pesquisa, pode abrir empresa, e aí a própria CGU, nos pareceres lá, eu fiquei de compartilhar, eu acho que muita gente já conhece, né, a coletânea de pareceres da CGU, vem essa orientação de que
a empresa precisa emitir uma declaração de que não há o pesquisador. Aí, por outro lado, nas nossas universidades, lá está o pesquisador, né, que pode, muitas vezes, caracterizar essa situação. Então, o primeiro passo que eu vejo, Henry, é que as universidades, em primeiro lugar, tenham as políticas. O próprio Gesil falou que muitas universidades não avançaram, né? Muitos estados também não avançaram, que dirá as universidades. Então, as ICTs precisam de orientação nesse momento para que as políticas sejam atualizadas nos termos da lei. E os regulamentos nas instituições precisam prever, por exemplo, para não ficar só a responsabilidade com as procuradorias jurídicas também, o regulamento precisa ser o regulamento institucional no compartilhamento de laboratórios, né, de uso de laboratórios, por exemplo, precisa estar bem, esclarecer perfeitamente todos os termos que devem trazer, por exemplo, um comitê que faça essa avaliação. Eu sempre gosto de compartilhar um pouco, além da Procuradoria Jurídica, que exista também outros agentes da própria universidade que venham atestar e confirmar essas situações. Então, são questões, na prática, posso dizer para vocês assim que aqui a gente ainda não me deparei, a Juliana tem muito mais experiência aí, que ela fala quase toda semana, mas o que a gente observa no modo de prever alguma coisa nesse sentido, é organizar essa regulamentação. Então, nesse sentido, eu acredito que Henry é justamente assim, fazer um levantamento, talvez, de quais as universidades que conseguiram avançar, não sei se o Gesil ia buscar alguma coisa via Fortec, as ICTs que já atualizaram seus regulamentos, a gente montar uma coletânea de políticas que já estão publicadas, talvez seria uma das propostas aí. Perfeito. Cláudia, já te agradecendo, já vou passar a palavra para a Celeste, mas para ajudar a organizar um pouco aqui, né, pouco das ideias e caminhando em direção aí a algumas das possíveis entregas, eu vou pegar, acho que todos, né, fizeram comentários que estão em alinhamento com aqueles 3 pontos que o Gesil comentou lá no início, né? Tem uma questão muito importante, que é a questão das políticas institucionais de inovação, que embora esteja prevista em lei, se não tiver na política institucional, acaba não funcionando na prática. Então, tem aí um trabalho que o Fortec já fez, talvez pudesse ser feito um mutirão, alguma coisa, para tirar esse problema na nossa frente, na verdade, né? Se tem, já temos referências, a gente talvez pudesse trabalhar em benchmarks, tal. A gente sabe, né? A Celeste vai comentar daqui a pouco, né? Que as instituições têm suas características muito próprias, cada uma vai ter que fazer dentro de casa, mas, de repente, a gente tem alguns benchmarks interessantes de como está acontecendo e até referências, né, de como está acontecendo em outras organizações e CTs interessantes. Então, política institucional de inovação. A questão de conflitos de interesse, Cláudia, Juliana, vocês que são advogadas aí, Renata também me corrija se eu estiver errado, é que tem uma questão, talvez, de alguns conflitos, não de interesse, mas conflitos nas normas legais, na legislação, entre aquilo que é possível e não é possível, e talvez isso tenha que caminhar para algum tipo de mudança no marco legal ou uma maior especificação daquilo que realmente pode ser feito, principalmente quando a gente fala, né, das organizações aí públicas, né? E aí, Juliana estava comentando, né, que tem a lei geral ali, né, de conflitos de interesse, tal, coisa do gênero, e que talvez possa ter algum tipo de, como se diz, talvez alguma discrepância em relação entre pode e não pode e como que pode, né? Então, seria a questão, então, de conflito de interesse já muito emendado, uma revisão, talvez até do marco legal, né, relacionada a conflitos de interesse. E o segundo ponto que o Gisele comentou, eu estou falando aqui em terceiro, é a questão dos marcos estaduais atualizados. Então, alguns estados já caminharam, outros não, e mesmo estados que já caminharam, e aí o Gisele acho que pode complementar melhor depois, talvez não caminharam da forma, eu vou chamar assim, ideal,
né, do ponto de vista de como os marcos foram implementados, se foram por meio de decreto, lei, coisa do gênero, né? Bom, então são 3 pontos, né, que a gente tem, que foram levantados por Gesil, eu acho que foram muito bem ilustrados, né, e embasados por Juliana e Cláudia. Celeste, agora eu queria pedir para você, né, que está vivendo, né, viveu tudo isso, vive na linha de frente, né, de uma grande instituição, uma grande ICT, né, que é a Fiocruz, Celeste, e que também tem visto, né, desde a época, a gente está falando da Paula Gonzaga, desde a época de Repict, né, e muito antes, já vem trabalhando. Celeste, você poderia ajudar a gente a complementar isso e talvez a gente caminhar em relação a essas possíveis entregas que a gente possa ter aqui no nosso grupo? Só pedir para a Celeste abrir o microfone. Obrigada, Henry. Isso. Agradeço a oportunidade de participar desse GT. Acho que aqueles que me conhecem bem nesses meus aproximadamente 35, 36 anos na gestão da inovação e por muito tempo, né, de frente de uma instituição de inovação em saúde, que é um dos segmentos de maior complexidade para a política pública, o maior segmento que mais impacta no balanço, né, comercial do Brasil, no déficit comercial da balança, né, comercial. Portanto, é um segmento de alta estratégia e lida, né, com segmentos industriais de Big Pharmas e poderosos, enfim, é um aprendizado com a vida prática rolando e tudo que sei é com a prática mesmo, né? Estou aprendendo agora empreendedorismo desde meados de 2019, estou responsável por elaborar um programa de empreendedorismo, normativa, implementar esse programa na Fiocruz. Isso é um desafio para mim, estou aprendendo muito com todos vocês, seguramente todos aqui acho que sabem muito mais do que eu, mas a pouca experiência que tenho e por estar dentro dessa instituição, que tem, bom, primeiro, um contexto global, internacional, onde esse tema vem já na última década de ampla profusão, né? O Brasil consegue incorporar, atualizando o marco legal, onde, né, conforme já foi dito, incorpora alguns mecanismos que ajudam um pouco mais a gente transitar nessa interação público-privado. E, porém, a atividade de empreendedorismo, dentro desse aprendizado que eu venho tendo, ela tem um particular muito grande, né, que você está falando, né, dentro do que a Juliana falou, é um conceito amplo, que um monte de coisa está dentro, está certo, mas o fim, né, em geral, é a criação de empresas de base científica e tecnológica, é você, né, tentar transformar conhecimento em produto e resolver problemas, mais uma forma da instituição tentar otimizar, levando conhecimento e resolução de problemas, e, portanto, a inovação e o desenvolvimento do país. Então, dentro desse vertente, vem o contexto nacional, né, que todo mundo está vendo nesses últimos anos, que dá umas trombadas aqui e ali, e dentro disso, essa questão do marco legal de ciência e tecnologia, e como a Juliana já destacou, a lei que existe, o conflito de interesse de 2013, que, olha, vocês, como eu aprendo com a prática, eu, como socióloga, vejo a questão estratégica, mas se eu não tenho experiência, eu não consigo ter segurança para falar, a gente conseguiu ter uma conversa com a CGU em 20 de julho deste ano passado, né? Né, levamos juntos o nosso GTzinho, o GT da Fiocruz, que tem uma meia dúzia de advogados brilhantes nesses temas, mais alguns outros gestores de outras áreas da Fiocruz, e levamos também a área de RH, né, a nossa coordenação de gestão de pessoas, que pela lei de conflito de interesse tem lá uma função muito clara na definição do que é o não conflito de interesse. Muito bem. Eu fiquei estarrecida com essa conversa no primeiro momento, e, ao final, nós do GT chegamos na Fiocruz e a gente que já estava com uma proposta de normativa bem desenhada, já achando um limite enorme cercear a participação de pesquisador numa empresa, e aí a gente chegou tão amedrontado que a gente conseguiu. Não, na Fiocruz só vai participar de empresa quem tirar licença, investimento 3 anos mais 3 pelo marco legal. Depois é lógico que eu consegui, junto ao vice, voltar às 3 possibilidades que os marcos legais todos embrulhados aí, que além do conflito de interesse, tem 8.112 para os institutos de pesquisa, que é de 90, que tem algumas assertivas ali, que nossas áreas de pessoas só olham para essa lei
a CGU só olha para a lei de conflito de interesse. Então, nessa conversa de julho, foi assim desesperador. Eles mal tinham lido o marco legal. O marco legal de ciência e tecnologia, o que é esse marco legal? Nós temos aqui a lei de 2013, que isso, que dá à CGU tal competência, que dá tal papel. Então, nós não temos nós não temos gente pessoal para cumprir essa lei que a gente deve fazer. A gente sabe que as universidades fazem muita coisa, empreendedorismo, mas nunca nos consultam. A base, porque toda a legislação envolve um sistema extremamente burocrático, que a portaria, tem uma portaria institucional na Fiocruz que legitima, né, que oficializou esse sistema já há tempos, só que ele é tão burocrático que pesquisador nenhum sabe dele, e nós só conseguimos saber que ele existia depois de 1 ano e meio lidar com o tema, numa primeira reunião com a área de recursos humanos, isso veio para a mesa. E a coisa veio forte assim, vocês nessa vice não têm competência para legislar sobre o tema, isso é coisa de RH. E é uma coisa burocrática mesmo, onde o pesquisador ou qualquer criador que tenha dúvidas, tem conflito de interesse, ele vai fazer uma consulta dentro de um sistema burocrático, explicando lá o seu problema, e a área de RH da ICT dá a primeira resolução. Se é claro para eles que não tem conflito de interesse, não tem conflito de interesse. Mas como no caso das nossas ICTs não estão preparadas para isso, no caso da Fiocruz, que é um instituto que tem ampla visibilidade e tudo mais, isso ainda está na mão de uma pessoa dentro do nosso RH, da nossa coordenação de gestão de pessoas, que não tem nenhuma capacidade de avaliar sem conflito de interesse do mundo de alta complexidade da pesquisa. Então, via de regra, diz que tem conflito de interesse, ou que tem dúvida, tendo dúvida, vai para a CGU. E a CGU não vem, além de tudo, não vem cumprindo o prazo, não vem respondendo. Então, o processo vai ficando parado e você fica sem poder saber o que você pode fazer ou não. Também nessa conversa com a CGU, a gente aprofundou um pouco mais e conseguimos saber que eles não querem ter papel na definição do que é conflito de interesse. Não sei se o Gesil está, de alguma forma, acompanhando, a Juliana, esse debate. A gente não teve tempo, né, Juliana? A gente ficou de marcar uma conversa específica, a gente conversa nas entrelinhas de mil outros assuntos. A CGU quer que as ICTs assumam essa responsabilidade de dizer o que tem ou não conflito de interesse. Só que esse decreto que eles queriam que saísse em julho, a intenção deles é que até o final do ano passado tivesse saído, evidente que ele não sai, ele não entra na discussão, ele não escala hoje a agenda de discussão de marco legal segundo o pessoal da CGU, está parado, né? Mas, enfim, enquanto esse decreto não muda, o papel da CGU, como a Juliana já claramente disse, é quem vai julgar se tem ou não conflito de interesse. E algumas questões que a Juliana levantou, naquele slide, Juliana, que eu achei o máximo, depois quero ver aquilo, tá? Aquele detalhe daquelas leis, aonde que está o detalhe, porque eu, né, como socióloga, eu tive certa dificuldade de... Tanto susto foi de ver o estágio que esse pessoal estava na discussão que eu fiquei segura, né? Mas, gente, será que o marco legal resolveu mesmo alguma coisa? Poxa, que coisa é essa? Só tirando licença com 53 anos? Então, gente... desculpa esse jeito assim tão espontâneo, mas é para passar um pouco a coisa. Depois a Fiocruz está com uma interação com a CGU, foi essa interação com a CGU que nos fez ter essa conversa, permitiu essa agenda. Nós trouxemos a CGU para dar um curso interno, né? Um curso que era fechado para quem está ligado ao tema, então todo o setor de integridade da pesquisa na Fiocruz, que lida também com conflito de interesse, está muito evoluída essa instância, e tem várias questões que vêm desse mundo aí da integridade da pesquisa. Nós, da empreendedorismo, começamos a trazer questões. Então, nós entramos nessa agenda e fomos assim, selecionados para fazer o curso, né? Nós do programa e o pessoal desse GTzinho. No curso, gente, o curso foi 19 de outubro. Eu não sou de lembrar nada de número, nem nome de lei, muito menos de data, mas marcou tanto a minha vida no passado, nessas discussões. 19 de outubro, a mesma dupla lá em Brasília, da CGU, que é quem analisa a questão de conflito de interesse, que conversamos em outubro e que conversamos antes em julho. Eles chegaram já com outra conversa. A gente leu o marco legal, a gente estudou o marco legal, a gente comparou artigos do marco legal da 8.112 com a lei de conflito de interesse, então o artigo tal, que a lei de conflito de interesse fala, do marco legal de alguma forma é convergente, o outro não é claro, ou seja, primeira sugestão que eu faço em Suzuki, além daqueles, né, já meio consensuado, entregas.
que isso não é bem uma entrega, mas é uma ação, é uma estratégia. Eu falei com a CGU, nas 2 reuniões, eu falei de Vale da Morte, eu falei, mas a Fiocruz é que está pedindo um programa de empreendedorismo, porque tudo que a gente dava como exemplo de fictício, mas com base nos nossos casos reais, tinha conflito de interesse. Isso que a Juliana falou, a coisa do capital intelectual, meu irmão, para eles, assim, quem trabalha num projeto de vacina nunca vai poder estar numa empresa na área de vacinas. Na área de diagnóstico, a mesma coisa. Eu falei, gente, o mundo da pesquisa é muito mais complexo. Você pode ter um projeto que gera vacina, que pode gerar diagnóstico, pode ter uma plataforma, pode gerar isso, a Fiocruz pode assumir isso, a Spin-off pode assumir aquilo, tem espaço para tudo, desde que isso seja bem organizado. Ou seja, conversa com a CGU é crucial. Eu falei fortemente do Fortec, eles também não sabiam do Fortec, ficaram muito impressionados, eles têm interesse em conversar com as ICTs, até porque eles sabem que as ICTs, a maior parte das incubadoras, eles falaram todas as letras, estão na ilegalidade, nunca ninguém nos consultou. Quem nos consulta é o setor público bancário, então o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, são os bancos públicos, os bancos de desenvolvimento dos estados, e é que tem dúvida de conflito de interesse aqui no consultando. Por área de ciência e tecnologia, não consulta as universidades, acho que meia dúzia de consultas, se tem é muito. Então, essa é a realidade das ICTs. E o papel da CGU como está hoje, o olho grande deles, agora que eles estão entendendo, eles estão querendo chegar perto e tem abertura para isso. Então, acho que a Juliana já está assim, com uma experiência, né? O Gizil, lógico, muitos outros aqui, mas a Juliana com uma presteza de objetividade, apresentação da coisa legal, eu acho que tem tudo para a gente já agendar uma reunião com essa turma da GU, em princípio, uma reunião mais fechada, com stakeholders importantes, tanto de universidade como de instituto de pesquisa, né? E depois abrir um debate com eles mesmo, trazendo eles para o debate público. É isso que é a minha intenção, de contribuir para essa discussão entrar de vez por toda na veia das nossas instituições para valer, né? Bom, eu perdi tempo demais nesse ponto, que nem era a minha intenção, mas eu acho que é o lado prático que traz uma realidade que a gente pode estar meio boiando, né? E é bom a gente estar enxergando isso melhor. Então, caríssimo, é isso. Então, olhar para o conjunto das legislações, entender que a universidade é diferente de instituto de pesquisa, isso desde o início do Fortec, sempre me incomodo por tratar tudo como universidade, porque tem lei específica, tem manhas específicas. Política institucional de inovação, concordo plenamente da importância dela. Porém, caríssimos, entre texto de uma política e o contexto, vai muita diferença. Você pode ter um texto bonito que não seja implementado, você pode ter um texto genérico, como é o caso da política institucional do Fiocruz, a gente decidiu, o Carlos Benato aí, na época, participou muito, que a gente era lá do GESTE, conduzindo bastante esse debate. A gente optou por um texto de norma, né, de política genérica, senão a gente nunca ia aprovar uma norma na Fiocruz específica, né? E depois ir fazendo norma por norma, dentro dessa modalidade, né, de ter uma política institucional genérica, ter normas específicas muito fortes, e aí normas que podem ser internas, você não precisa necessariamente estar divulgando, se quiser, né? E é isso que a gente, dentro do contexto Fiocruz, que não é um contexto simples, que contexto pandemia, né, veio trazer um turbilhão de assuntos e de coisas que a Fiocruz teve que se dedicar e vem dando respostas. Então, esses assuntos mais modernos, mais aquele que não é um assunto da essência da questão institucional da saúde pública, vai ficando um pouco prejudicado. Então, das normas específicas que fizemos, transferência de tecnologia, prestação de serviço técnico, compartilhamento e uso de laboratório, em 2018, elas foram validadas imediatamente após a política, amplamente validadas, questionário de validação, consolidação, quase que a gente morreu com aquela planilha de tanta loucura que vinha, tanta coisa, né, para ver o que era pertinente, e não foram publicadas até hoje, e, portanto, não temos nenhuma norma específica. A norma de empreendedorismo, que eu não sei se alguma instituição, alguma ICT tem uma norma com clareza, com amplitude que precisa, ou se tem resoluções específicas. Acho que a UFMG tem tanta experiência, já fez tanta coisa nisso, e outras universidades, e outros institutos também, que pode ser que eu esteja fora um pouco da coisa. Mas, na hora que a gente foi fazer o benchmark, aí já entrando numa das entregas que eu acho importante, que é atualizar um benchmark, atualizar esse benchmark com instituições estrangeiras, mas exaurir isso dentro das instituições brasileiras, para a gente entender onde a gente está pisando,
para a gente chegar perto até de uma CGU, de coração aberto, querendo orientação para saber como é que a gente sai do atoleiro para ir para uma coisa de segurança jurídica e de poder andar com a cabeça erguida, né? Então, a política institucional é isso, ela é importantíssima, mas milagre não faz, tá? Não faz. No caso da Fiocruz, um pouco eu estou falando aqui, compartilhando com vocês, né, que a pandemia trouxe um contexto que a gente aí entende talvez um pouco da pertinência desse assunto tão lento, porém, é um pouco agoniante. Por quê? Os pesquisadores, muitos estão abrindo empresa, muitos de Minas, viu, Juliana, que tem o não interface aí com a UFMG, coisas que têm conflito de interesse, mas na cara mesmo, e a gente fica sabendo a conta-gotas, né, desse contexto. Várias unidades do Fiocruz do Norte tem também um estímulo para abertura de empresas sem saber da norma, sem saber, ou seja, é uma discussão ainda que precisa mais transparência, precisa mais divulgação, mais organização, e eu acho que esses GTs vêm trazer isso, é por isso que eu estou dedicando minha tarde e sexta, viu, porque eu nunca posso ser tarde, eu fui imprensada num feriado, eu acabei que pude estar aqui, e estou feliz. Enfim, vou parar por aqui, mas é muita coisa que a gente pode ainda falar, vamos ver o debate, tudo bem. Obrigado, Celeste. Bom, Celeste, agradecendo todos aqui, né? A gente tem agora a nossa meia hora final aqui da nossa reunião, caminhando assim em direção a algumas definições daquilo que poderiam ser algumas entregas, algumas coisas que a gente poderia fazer no nosso grupo. Eu já vi que tem uns colegas, né? Paula já levantou a mão ali, Paula Gonzaga, né? Mas diante disso que foi comentado, Juliana, Celeste, Cláudia, Gesil, e um pouco, a gente fez uma reunião de aquecimento também, né, antes dessa daqui, tentar até organizar um pouco as nossas ideias. Tinha algumas entregas, assim, que eram aquelas entregas que são relativamente fáceis de serem feitas, ainda mais se a gente considerar que a gente tem 700 colegas de todo o Brasil aqui conectados, de mais de 200 ICTs fazem parte da nossa rede atual. Né? Então, tem uma questão que a gente falou, né, que é fazer uma coletânea de leis federais, estaduais, normas, políticas, pelo menos juntar aquilo que tem, inclusive, porque tem algumas instituições que, embora previstas em lei, nem ainda têm direito aí a uma política institucional de inovação, né? Por incrível que pareça, até mesmo para obter financiamento, né? Seria, por questão até legal, seria obrigatório, né? Então, um lado é coletânea. O segundo lado, que o Celeste bem colocou, né? Uma coisa é ter coletânea, outra coisa é o benchmark, que é pegar isso tudo e extrair alguns pontos que sejam referências ou pontos que sejam de maior atenção ou que poderiam ser usados como referências ou ideias por outras organizações também, né? Então, coletânea, benchmark. E, se eu não estiver errado aqui, Renata, você é muito boa de organizar, Renata Lisboa, né, de organizar as ideias também, Renata, eu vou pedir para você me ajudar. Tem a questão de, mais especificamente, sobre a questão do marco legal, porque tem algumas coisas que é levantar e outras coisas que a Juliana Crepaldi sempre fala, né? Mas tem uma coisa que está pegando muito agora, que é essa questão do conflito de interesses. E talvez a gente tenha que, meio que, não é passar na frente, né? Mas, assim, priorizar aquilo que está pegando mesmo, né? Porque isso a gente sabe que é problema posto, tem algumas divergências aí que talvez precisem ser resolvidas e o mais rápido possível, porque senão a gente trava tudo, né? Então, acho que acaba ficando com 3 pontos, né? Acho que a Celeste, quando a gente conversou, né, Celeste, até por telefone, tinha questão, né, de vamos fazer a história, né, de coletânea e benchmarks nacional e internacional, e vamos trabalhar com essa questão também de revisão aí do marco legal, principalmente em relação ao conflito de interesse que está pegando mais agora. Eu não sei, Renato, você poderia dar uma complementada? Então, Henri, acho que é isso aí. A minha única ponderação é que eu acho que antes da gente pensar numa alteração legislativa, a gente deveria fazer uma etapa anterior para desenvolver um guideline, né, sobre conflito de interesse e com a maior validação que a gente conseguir, porque eu acho que isso já vai, por um lado, dar forças para as universidades e para os ICTs, enfim, e também melindrar, não seria bem o verbo mais correto, mas, assim, externar, pelo menos, um caminho de que o não cumprimento, a inadequação, o não reconhecimento, ou fingir que ele não existe,
está cada vez mais próximo de não ser uma realidade. Eu acho que a gente incluir esse guideline seria uma forma de entrega boa. O guideline seria o fruto dessas 2 etapas anteriores, né? Algo como... Seria o primeiro filho, porque para fazer a alteração legislativa, acho que a gente vai precisar de um tempo maior. Não, perfeito. É que assim, né, Renato, vem assim, você faz um levantamento de informações, um benchmark que ajuda você a criar um bom guia, inclusive com referências, né? De Sim, como mas é só funciona para em outros fazer, países, só para outras passar à instituições. frente, né? Para não deixar, não ficar moroso. E porque, na verdade, quando a gente faz proposição de alteração legislativa, é muito comum que a gente, pelo tempo que isso demora, a gente perca o entusiasmo pelo tema, porque acha que não vai conseguir, não deu resultado, né? Ao passo que o guideline a gente fica mais livre e pode ter um resultado, um impacto maior e com mais brevidade. Esse depende só da gente, né, Renato? Exatamente. Tá ótimo. Paula Gonzaga, você está levantando um bom tempo, Paulo? Por favor, deixa eu só fazer o seguinte, tá, Paulo? Um minutinho só que eu vou agora permitir que todos abram os microfones, tá? Um minuto só. Tá ok. Pronto. Paula pode abrir, depois Gesil também. Boa tarde, gente. Me chamo Paula Gonzaga, trabalho numa instituição que chama Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. A Rede de Tecnologia é uma das instituições que secretariou a REPICT, né, durante muito tempo. Ainda temos, a REPICT ainda existe, só que não fazendo aquele evento anual, né, que todo mundo não só vinha, mas, enfim, participava ativamente. Mas tem também uma outra rede temática dentro da rede de tecnologia, que é a rede de incubadoras dos agentes promotores de ambientes inovadores. Por conta disso, né, e por conta também da gente estar hoje sediado no Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, a gente está ajudando o Instituto Nacional de Tecnologia a montar o seu programa de empreendedorismo. E aí eu sou a responsável por fazer as mentorias das tecnologias do Instituto para que elas cheguem a mercado, inclusive participando de todos os grandes projetos de fomento, como Catalisa ICT, Doutor Empreendedor da FAPERJ e por aí vai. Então, nesse sentido, né, vendo o trabalho, né, a mão na massa do que a gente faz, né, a Juliana coloca uma delimitação do escopo muito bem definida, que é, né, o recorte ser um pesquisador e empreendedor como sócio de uma spin-off. Eu gostaria de sugerir, se possível, né? Bom, sou pato novo aqui, não sei como funciona muito bem as regras aqui desse grupo, mas eu gostaria de sugerir que a gente incorporasse, né, na discussão, mesmo que de forma modular, mas que a gente incorporasse na discussão um outro agente importantíssimo, que são os bolsistas e os outros agentes que transitam nas nossas universidades e centros de pesquisa, que, no caso específico do NT, é estrategicamente quem a gente elegeu como começo do processo, né? Então, os conflitos de interesse, especificamente, são muito mais vinculados, né, à participação, né, nesse escopo de bolsista e de outros agentes que transitam na instituição, do que propriamente o pesquisador como associado. Não que não tenha, mas é que acho que a gente, se possível, a gente incorporar, ampliar esse leque, eu acho que seria muito gratificante para o processo como um todo, porque são outros conflitos, são outras questões, mas que envolvem os instrumentos jurídicos, né, que estão vinculados a essa relação, né? Quem está falando de transferência de conhecimento, né, dessas instituições. Só para vocês terem uma ideia, a gente está achando que vale a pena para os bolsistas que ainda não têm CNPJ começar com um movimento de incubação. Então, usar uma estratégia de pré-incubação, incubação e por aí vai. Quer dizer, a gente também falar não só, né, dos instrumentos de conflito de interesse, mas aumentar. Já sei que o Henrique está pedindo para parar de falar, mas não. Falando aqui, ó. Na realidade, além disso, eu só queria acrescentar que fazer mentoria de tecnologia para mercado é muito, muito, muito diferente do que fazer
usar os mesmos métodos que a gente vê no Vale do Silício. Então, tem toda uma lógica aí de projeto de produto, modelagem de processos, etc., que poderia, num segundo momento, fazer parte também do escopo de trabalho desse grupo. Era isso. Perfeito, Paula. Já te agradecendo, eu estava dando joinha aqui, não era te interrompendo, não. Eu estava aqui vibrando com as coisas, né, Paula? Porque, afinal de contas, né, quem nunca, né? Aliás, todos os dias a gente vê pós-graduandos, doutorandos, mestrandos, que talvez até se soubesse como funciona o negócio, antes mesmo de entrar para fazer um mestrado, já teriam feito algum tipo de proteção intelectual em seu próprio nome, por exemplo, que as ideias foram deles, as soluções técnicas foram deles, né? E entrar, por exemplo, já no ambiente de parceria e não simplesmente só para fazer mestrado, que depois muitas vezes acaba caindo na vala comum de tudo, a titularidade, CDI-CT, etc., e eles vão ser impedidos de trabalharem, né? Mas, Paulo, pelo que eu entendo, quando a gente vai fazer uma revisão de políticas institucionais de inovação, isso está dentro das políticas também, né? Então, faz parte do conjunto, né? E, bom, já seguindo aqui, pessoal, eu vou passar, então, aqui a palavra para o nosso Gesil Sampaio Amarante II, e depois Edson Ferman também, que já está aqui logo na sequência, tá? Vamos lá, Gesil, com você a palavra. Vamos lá, só com relação a uma das coisas que foi colocadas aí, que era o cadastramento das políticas institucionais, a gente já está tentando trabalhar a gente já tem alguns exemplos que foram colocados lá naquela ferramenta que está disponível na página do Fortec, né? Uma coisa que a gente está tentando estabelecer, vai demorar um pouquinho só por questões de limitação de pessoal, que as próprias instituições possam ter contas lá para poder elas mesmas inserirem seus documentos, tá? Então, para facilitar o aumento do conjunto de políticas, né, de modelos de políticas disponíveis para todo mundo, tá? Isso é uma das coisas que foram colocadas, isso já está, a gente já quer fazer isso, apenas ainda não terminou. Com relação à hipótese de demandarmos alteração legislativa, assim, isso pode ser algo muito demorado mesmo, né? Como pode ser rápido. Depende muito de como a gente consegue navegar. Às vezes as coisas acontecem muito rapidamente, né? Às vezes elas demoram muito mais tempo do que a gente pensa, né? Há um tempo atrás, teve uma demanda que a Fiocruz apresentou numa audiência pública, em um mês já tinha sido aprovado na Câmara e no Senado. Em outros casos, por exemplo, tem lei aí, tem projeto de lei que está lá parado no Senado há 3 anos, que era ajuste justamente do marco legal. Aliás, o projeto de lei poderia ser utilizado para, com um pedido de emendas, carregar alguma demanda que a gente definisse nessas discussões. Algumas coisas não precisam de modificação de lei, podem envolver alterações feitas em decreto. Penso que algumas das coisas que foram colocadas aqui, inclusive pela Juliana e pela Celeste, talvez possam ser resolvidas por meio de decreto. Aí é uma questão de convencer o governo federal. É isso. Perfeito, Gesil. Obrigado aqui, né? Já passando a palavra para o Edson Ferman, a Celeste está inscrita já também, né? Pessoal, eu tentando aqui, né, fazer aquela história de a gente encaixotar as coisas para a gente ter as entregas, né? Eu coloquei assim, ó, ver se vocês estão de acordo aqui, então. Então, tem uma questão, né, de a gente trabalhar aqui como grupo de trabalho, né? Tem 700 pessoas por aí afora, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue caminhar, né? Então, a coletânea de leis federais, estaduais, regulamentos, políticas institucionais no Brasil e no exterior também, né? Aí, coletânea é uma coisa, benchmark já passa por um estudo, que inclusive Celeste até já comentou, né, que dentro da própria Fiocruz você já tem coisa que já foi adiantada, já leram regulamentos de outras instituições, né, Celeste? Aqui a vantagem que a gente tem é que a gente precisa reinventar a roda, né? Vamos pegar aquilo que já tem, né, Celeste, também, por exemplo, né? Questão, né, dos guidelines, que eu acredito, né, Renata colocou muito bem, né? Antes mesmo da gente fazer qualquer proposta, né, Renata, de mudança no marco legal, cara, vamos ver se a gente chega aqui a alguns guidelines, algum documento meio que de consenso, ou pelo menos condensando, né, muito disso, antes mesmo de fazer uma proposta, para quando for fazer uma proposta, fazer com uma base muito melhor estudado também, não é isso? Pessoal, então, esses são, em princípio, aqui 4 pontos que a gente tem, né? Mas eu vou passar a palavra para o Ferman, depois já para a Celeste Emerick, tá? E só me corrijam aqui, né? E me ajudem a construir essa lista, porque depois dessa nossa reunião
aqui, que é início de trabalho, a gente vai ter que começar a trabalhar de fato mesmo, né? Aqui a gente está conversando, mas temos que ter entregas. Edson Ferro, por favor. Obrigado aí, Henri. A fala da Celeste me lembrou, alguns anos atrás, uma reunião com a Receita Federal por causa da Lei do Bem, questões de interpretação, né? Você se lembra, né, Renata? É terrível lá, né? Então, o que eu sugiro é, Celeste, o que você passou no CGU, que a gente passava com a Receita Federal, tá? Então, o que eu sugiro é que a gente tenha um documento, se vai ser um guideline, não me interessa, porque se a gente ficar esperando modificar, demora muito tempo. Um documento de entendimento entre a CGU, certo? Com relação às questões da ICT, que a gente possa levar no primeiro momento. Depois, se isso vai ser introduzido em regulamentação, modificação de lei, tudo bem. Mas a gente tem que tirar esses entraves, né? Essas lombadas do meio. Então, eu sugiro que uma das entregas possa ser isso. Curto e grosso. Obrigado. Legal, né, Ferma? Primeiro, para tirar as lombadas, a gente tem que saber onde elas estão, né? Então, vem aquela história de coletânea, benchmark, encontra as lombadas, tem uns guidelines até das lombadas a serem retiradas, tal. Faz já uma conversa, né? Que ali, acho que antes mesmo de propostas de alteração, tem as discussões mesmo, né, com os reguladores, e aí sim, item número 5, provavelmente, proposta de revisão do marco legal. Até vou corrigir aqui já, pegando o que o Ferma falou e a Celeste falou também. Eu deixei até 3 pontinhos de proposta. Maria Celeste Emerick, por favor. Eu só queria lembrar um ponto e um outro que a Paula aí colocou, voltar. O ponto é uma questão de editais de fomento das FAPs, das Fundações de Apoio pelo Brasil afora. Como a Fiocruz tem unidades em várias unidades, né, vários estados brasileiros, não só a FAPERJ aqui no estado, mas uma moda de incentivar a abertura de startup e lançam editais onde o pesquisador, né, que entra no edital tem que abrir empresa naquele primeiro ano, senão ele não ganha o total, né, do edital no segundo ano. Então, isso é uma prática que eu acho que a gente tem que também pautar isso, né? Lembro muito tempo da REPIT, que a gente pautava essas questões com todas as agências de fomento federais à época, que queria cotitularidade das patentes. A discussão da REPIT a gente conseguiu demover na FINEP e outras a não querer esse direito, mas, enfim, no caso aqui, esses editais que estimulam a abrir startup, né, no final do primeiro ano do apoio, e o pesquisador público está ali, né? Boa parte são servidores, a instituição não tem ciência disso, isso fica meio... Ou seja, e isso vem dando muita confusão. Um dos casos práticos que a gente vem lidando, teve que fechar a empresa, porque a primeira consulta que foi fazer foi ameaçado de ser mandado embora da Fiocruz. E um pesquisador jovem, brilhante, que tem mau interesse em continuar da Fiocruz e mau interesse em empreender. Então, só para dizer que isso é uma outra conversa, que a gente tem que calibrar esses editais, ou se não põe ele para as ICTs, ou se põe, tem que ter uma forma que a gente tem que mudar aí para a gente ter domínio e governança do processo. No caso do Fiocruz, só deu crise, vários processos que a gente entrou mesmo sem empreendedorismo, sem abertura de empresa necessariamente pelo programa atualmente, mas isso está dando muita confusão. Isso é uma coisa que a gente pretende pautar o CD do Fiocruz, já tem essa percepção há algum tempo, vamos ver se a gente consegue, dentro da Fiocruz, organizar isso. Outro ponto muito en passant, que eu também não queria falar muito, muita gente está falando, é a questão do pesquisador. Alguns pontos que a Paula colocou, né, de estimular os bolsistas, quem não são os pesquisadores, os servidores necessariamente. No caso da Fiocruz, a gente já fez um programa obrigando, quando a gente fosse lançar o edital para captar projetos para empreender, ter o pesquisador, né? Era isso, todos os editais da Fiocruz são assim, a gente fez isso, a gente já tirou. Depois da conversa CGU, por um lado a gente espremeu aqui, mas por outro lado a gente foi abrindo, a gente achava que podia abrir. Então, tentando estimular aluno, bolsista, não que isso não tenha problemas com interesse, porque tudo tem que ser regulado. Mas os órgãos do CGU continuam falando. Cabe a ICT dizer o que pode e o que não pode, separar as coisas. Dizer, sabe, não pode ter a promiscuidade da coisa pública com a privada, tem que estar muito claro. Então, de novo, traz assim, quase que uma urgência para quem já fez suas políticas institucionais, olhar de novo para ver isso que a Juliana vem apontando e o Gesil também. Ver de novo onde o calo está apertando, onde que a gente teria que mover. Quanto à questão do pesquisador público, a gente começou essa conversa na Fiocruz, a gente bateu na nossa procuradora,
para ver se a gente podia incluir nessa figura do que a lei atribui de poderes e competências, e sei lá o que é o pesquisador público, também ao tecnologista. Então, alguns cargos, a procuradora até falou que achava que a Fiocruz tinha como sustentar numa política interna, incluindo esses outros atores com a mesma prerrogativa que teria o pesquisador público. Mas veja que esses também são servidores a princípio, entendeu? Não resolve outros problemas. Mas aí, quando a gente falou assim, mas e o gestor? Porque eu posso ter empreendimento na área digital, na área de alguém que esteja na área de gestão, não necessariamente com a palavra pesquisador, dentro da carreira de pesquisador. Então, a gente tem que enfrentar esse tipo de discussão, e a Deolinda acha que esse tipo de ponto pode ir para a Câmara lá, viu, Gesil e Juliana? Isso dá para ir para a Câmara dos Procuradores, esse tipo de assunto, desde que a gente veja a pertinência disso. Tá ótimo, Celeste. É bom estudar direitinho, né, para a gente ir bem calçado lá, mas aproveitando que foi falada na Juliana Crepaldi, né, Juliana? Já está com a mão levantada. Conosco, Juliana Crepaldi, novamente. Fugi da outra reunião para voltar aqui, mas olha só. Boa, sim. Dentro da... Aqui tá bem mais interessante. Dentro da fala da Celeste, ela tocou num ponto que é, assim, essencial. Aliás, as duas coisas que ela falou. Primeiro, a gente tem, de um lado, vários programas de fomento, Catalisa e outros, né, Celeste, que incentivam o empreendedor, o pesquisador a empreender, e, por outro lado, essa questão... Então, além de tudo, fica uma coisa meio bipolar, né, gente? Assim, quando a gente pensa dentro da nossa política, olha, precisamos criar, né, soluções, precisamos gerar inovação a partir das nossas invenções, motiva o nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação, vamos, né, bacana, vamos empreender. Aí a pessoa volta e fala, então eu vou empreender, quero fazer aqui, olha, o licenciamento de tecnologia, agora eu quero usar, porque a Celeste também falou isso, as nossas empresas, principalmente o spin-off, não tem uma estrutura de infra-equipamentos e capital intelectual. Existe esse desafio, né, da transformação da invenção numa inovação, então elas precisam voltar à nossa CT para continuar a desenvolver, aumentar o grau de prontidão tecnológica, e aí na hora que elas voltam, a gente fala, não, mas aqui não vai poder. Então fica essa coisa meio bipolar, e por isso tão importante esse trabalho, né? E essa pressão que vem positiva, né? Que eu adoro usar essa expressão de colocar o bode na sala. Quando vem, não é que essas agências de fomento têm que parar de fazer, elas têm que continuar a fazer, colocar o bode na sala, e até tem um professor na UFMG que fala, tomara que seja um bode bem fedorento, para todo mundo prestar atenção e tentar resolver o problema, né? Pois é. E a outra questão que a Celeste falou, que nas falas anteriores, né, eu acho que era bom, outras pessoas comentaram isso, mas é bom reforçar esse ponto, é a necessidade de ter nas nossas instituições uma instância, porque tem conflito de interesse, pessoal? Tem. E conflito de interesse pela legislação não é só se recebe recurso, não, é se pode ter uma decisão favorável. É um conceito amplo. A gente tem que aprender, e aí a gente vê muitas práticas internacionais, é fazer a gestão adequada desse conflito de interesse. Então, não basta também estar só na política, mas criar dentro da nossa instituição instâncias competentes para criar as camadas de avaliação, né? Os regramentos, o que precisa ser observado dentro dos procedimentos, né? Quando a universidade for contratar com a empresa, né, spin-off do pesquisador, que tipo de documentação vai ser exigida, motivação, declarações, isso tudo é para a gente construir o que, eu acho que, não sei mais quem falou, né, do manual, eu estava lá na outra reunião, do manual, né, um guia de boas práticas também, para estar nas nossas instituições e uma instância com representação para poder avaliar, né, o que for construído na nossa política de inovação. Era isso, hein? Não, tá ótimo, Diana. Eu vou ver a Celeste ali, não vou nem fazer nenhum comentário sobre ter câmaras de inovação, tal, coisa do gênero, né, Celeste? Para também a gente poupar a tarde todos aqui, que tem muitas outras colegas aqui que já trabalharam tentando implementar isso, né, nas suas instituições. A gente sabe que não é tão fácil, mas a vantagem que a gente está aqui num grupo, lembrando, tem mais de 200 ICTs, que na verdade não os ICTs, mas colaboradores que estão conectados aqui por meio dessa nossa iniciativa. Então, tendência que a gente tem a gente conseguir fazer algumas entregas, talvez melhor que a entrega, né, Celeste? É o fato de nós estarmos trabalhando em rede. Porque não é alguém trazendo um prato pronto, a gente vai construir isso em conjunto, né?
Bom, pessoal, a gente tem por hábito nas nossas reuniões sempre ter um horário de início e final. Lógico que aqui a gente está num grupo super qualificado, entre colegas também de longa data, a gente pode se estender um pouco mais. Mas aí temos até, né, comunicados, né, de ordem mais organizacional, né, Renato? Eu acredito que seria muito bom a gente trazer aqui. Mas eu gostaria de fazer o seguinte, pessoal, faltando 3 minutos para o horário oficial de término na nossa reunião, e seguindo com uma tradição que vem de outras datas, eu pedi para que os presentes aqui, nessa sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022, se puderem, né, vão abrindo suas câmaras, etc., né, para a gente fazer um registro de imagem, né, para a gente poder lembrar daquela bela sexta-feira, né, São Fermo, em que um conjunto aí de mais de 70 cidadãos brasileiros decidiram, né, dedicar um pouquinho do seu tempo, se voluntariar para fazer as coisas serem um pouquinho diferentes, né, e não simplesmente ficar naquela conversa, chamada conversa de bar, né? Legal, pessoal. Então, deixa eu só pedir aqui, então, né, para a gente fazer aqui, né, aquele nosso finalzinho aqui. Eu vou tirar a foto da página número 1 aqui, não, dá um joinha ali, né, Renato? Por favor, ali, né? Legal, então vamos lá. Página número 1. Página número 2 também aqui, né? Legal, né? Deixa eu tirar mais uma foto que depois o pessoal sai com aquela cara meio torta, depois reclama comigo aqui, né? Vamos lá, deixa eu só pedir para o pessoal não digitar nada no chat agora, porque é justamente a hora que a gente sai na frente dos outros. Vamos lá, então, página número 2 de novo, e agora página número 1 aqui, então, né? E com essa, aproveitando todo mundo com a câmera aberta, né? Faltando 2 minutos, eu acredito aqui que nós todos, numa conversa até aqui, né, muito boa, a gente vai continuar, mas eu acredito que nós todos merecemos, né, Celeste, Juliana, Gesil, Cláudia Crisóstomo e todos os outros colegas, nós merecemos uma salva de palmas, então uma salva de palmas para nós aqui também, né? E com isso a gente vai fazendo aqui, né, meio que uma amarração daquilo que era o objetivo maior da nossa reunião dentro do horário que a gente tem também, né? Mas, ao mesmo tempo, pessoal, não é todo dia que a gente vai juntar mais de 70 pessoas com o quilate das pessoas que estão nessa nossa reunião de hoje aqui, né? Grande parte dos que estão aqui presentes poderiam ter sido palestrantes hoje também sobre os temas, né? Então, eu queria deixar aqui, né? Vou deixar aqui o espaço um pouco mais aberto, mas eu queria aproveitar e fazer uma outra coisa também. Queria pedir muito para a Renata e para o Kleber também, que estão trabalhando, né? Kleber, o Clemente também, perdão, né, Clemente? Né? Estão trabalhando muito no back-office da organização dos nossos grupos, né, Renata? Então, eu acho que vou até pedir, Renata, como tem a questão do Notion, né, eu vou pedir para o Kleber, se ele puder compartilhar a tela, Kleber, mostrar um pouco sobre as nossas atualizações, aquilo tudo, porque os colegas que eventualmente não puderem participar da reunião de hoje, depois podem fazer um acompanhamento por lá, né? E depois eu vou pedir para a Renata também, Renata, por favor, dar uma complementada sobre as ideias que a gente tem de como a gente pode tornar essa interação um pouco mais efetivo, tá bom? Pode ser assim, Renata? Tá ok? Legal? Então, Kleber, com você a palavra. Eu só acho que o Notion a gente podia deixar para mostrar na próxima, quando já tivesse tudo pronto, né? E posso até mostrar como está agora, mas... porque todo mundo já recebeu, Renata, mas pouca gente leu. Então, vamos lá. Renata, você que vai compartilhar? Eu estou achando porque o do Kleber está com aquela página única só com as atas, não é, Kleber? Então. Não, acho que pode fazer o seguinte, Renata, ó, vamos pegar o que o Kleber já mandou, aquele que já foi, para a gente dar uma olhada nas atas. E depois a gente faz a evolução da ata, que é o que você está fazendo, pode ser? Porque aí o pessoal... Kleber, acho que você podia pegar aquilo que já foi para todo mundo, sabe? Aquela página de atualização, para mostrar como ficou aqui, né? E isso vai ajudar no nosso lado organizacional também. Vamos lá. Kleber dos Santos. Conseguem ver minha tela, gente? Ainda não. Ainda não vemos, viu, Kleber? Agora sim. Minha tela de... Só que começou a mostrar, só que está uma tela preta por enquanto aqui para a gente.
Agora temos lá. Opa, inovação, IPI, atualizações periódicas. Perfeitamente. Então, gente, quando a gente criou isso aqui, a ideia era mais ter um repositório mesmo, para a gente poder achar as informações que foram resultados das discussões dos grupos, né, dos GTs. Então, por data, a gente vai ter o compilado daquele último mês, né? Então, você clicando nas datas ali, você vai ter basicamente um compiladinho. Então, aqui foi aquela primeira, informando mais ou menos como é que funciona, né? E sobre o formulário de atualização dos dados. Além disso, a gente já teve o segundo recorte aqui. Dentro dele, vocês vão ter todas as informações. A ideia é que o Notion ele vai fazer essa disponibilização desses dados dessa maneira no computador e de uma maneira muito interessante também no celular. Então, é mais fácil de receber essas informações lá pelo WhatsApp, né? A ideia é que vocês tenham acesso facilitado. O Henry gosta também de fazer esses recortes um pouco mais descritivos. Então, aqui a gente tem todos os links para os GTs e os comentários, né? Que são basicamente o que foi identificado, né? Aqui acho que já falava, inclusive, da reunião que a gente está fazendo hoje. E tem de todos os GTs aqui o que foi o acompanhamento de tal até aquela data. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. A ideia é que a lista ela seja atualizada de baixo para cima, então a mais atual vai sempre estar aqui no começo. Vocês conseguem... Estejam com a gente de verdade, né? Kleber, eu vou te pedir um favor. Se você puder, de repente, só mostrar que clicando no link a gente já cai direto no Telegram ali, acho que seria legal, né? Porque como o Telegram, pessoal, nem todo mundo tem facilidade de mexer, a ideia que o Kleber teve ali foi não só colocar ali as chamadas que tem, mas todas as vezes, por exemplo, que a gente tem lá no GT, por exemplo, de contratos, vamos pegar ali no GTA, por exemplo, ali, sabe, Kleber? Tá ali, ó, abertos novos posts, GTA. Clicou ali no GTA Contratos, ele vai te abrir ali. Ele já vai abrir aqui. Aí já vai abrir no Telegram diretamente. E aí no Telegram... Não sei se vocês acompanharam no meu computador. Isso. E aí, lembrando, a gente chega aqui já. Isso, que no Telegram, para postar comentários, materiais, é pegar um desses posts principais que a gente tem e colocar, escrever na forma de comentário, e aí os comentários vão ficando ali disponíveis, né? Interessante também é que no Telegram a gente consegue ver o histórico desde a criação do grupo. Todos conseguem ver. Exatamente isso, né? Tá ótimo, então. Deixa eu só perguntar para o pessoal que recebeu aí as atualizações ali, numa mensagem de WhatsApp primeiro. Pessoal, vocês conseguiram dar uma olhadinha lá na atualização? Acho que tem muita gente que viu, mas não leu, né? Tipo, vê que tem um link, mas depois eu clico e tal, e não clica. Não é verdade, Patrícia Coimbra, né? Então, assim, só para lembrar, tá, pessoal? Tá tudo ali no nosso... Tem uma página ali, atualização ali, coisa do gênero, né? Mas, Renata, então, você tem outras coisas que estão em andamento também, né? Não sei se você já quer comentar, Renata? Pode ser, vamos lá. A ideia é que, na verdade, a gente está mostrando como sendo Notion, mas o Notion vira uma página, tipo uma página de blog, essa é a ideia, né? Então, onde na página Inovação IPI tem a agenda, como já está aqui o de hoje, que na agenda já vem com as informações, onde o link para inscrição, enfim, tudo direitinho, para facilitar, né? Quando você, não sei se é hoje ou se não é. As atas, que são essas atualizações periódicas que o Kleber mostrou, e aí mais abaixo ter os grupos de trabalho, porque para saber o que está sendo discutido, enfim, aí aqui já vai com o link direto para o Telegram, para quem não quiser seguir, mas quiser acompanhar, não quiser, enfim, se cadastrar, não quiser entrar no link, né? Eu não sei como é que fala, como é que eu posso traduzir o join, mas quem não quiser se cadastrar no Telegram, mas quiser eventualmente ler o que está acontecendo, já vai ter aqui, clica no link e vai ser direcionado direto para o que está escrito. Aqui, legal. Quando a gente concluiu os pontos de estudos, e aí
eu fui anotando enquanto a gente estava falando, então, a criação de manual de referência e deadline, fazer em conjunto com o GTA, então é legal que a gente consegue fazer esse link, saber onde encontra o GTA, quem é o GTA, sobe que aqui vai ter lá o GTA. E o outro ponto, os eventos realizados, esse daqui, na verdade, eu não comecei ainda a cadastrar, que tem que levantar os do ano passado. Os vídeos, eu já coloquei os vídeos com dicas do canal, das reuniões, vão ficar aqui embaixo todos eles listados por data, para o acesso ser mais simples. E as referências. Então, as referências com relação aos grupos e canais relacionados, que é até um material que o Henry está sempre abastecendo, mas aí aqui vai ficar mais fácil. Legislação, produção do grupo, e aí a gente vai colocando aqui para, quando for necessário consultar, ser mais simples. O desafio tem sido criar espaços em que a gente consiga, mais do que organizar tanto, mas disponibilizar de forma centralizada. E aí, para isso, o Notion é bom, porque ele não vai ser criado com restrição, então, quem quiser fazer as suas contribuições, quero colocar um documento adicional, quero, enfim, o que seja, pode inserir, e todos que resolverem ativar a notificação, receberão a notificação de que aquele documento foi inserido, e quem estiver no grupo do Slack vai também receber a informação no Slack. Então, assim, a gente está tentando juntar tudo para fazer de uma vez só e distribuir em diversos canais. Ainda é um desafião, não é nem um desafio normal, é um desafio maior, porque não é o que a gente, de fato, sabe fazer, mas eu acho que centralizar e ter as discussões relacionadas a cada tema é legal. Outra coisa, uma coisa que é importante dizer é que no Notion tem uma parte de comentários, de comments, e ali você pode comentar e marcar outra pessoa que eventualmente você queira que veja aquele comentário, ela não necessariamente precisa estar seguindo a página para estar ali. E isso eu acho que é legal também. Agora, só aviso, por outro lado, que uma vez que você faça comentário, obviamente, o seu login vai estar informando quem foi que fez o comentário nunca será anônimo. Então, acho que é isso, né, Henry? Kleber, não estou vendo o Clemente. Kleber, eu não estou vendo o Clemente. Não, perfeito, Renata. Acho que está fantástico aí o trabalho que vocês estão fazendo aí de organização. A gente fica bobo de ver, né? E como que isso pode trazer produtividade para os nossos grupos. Tem uma questão, pessoal, que a gente está todo mundo meio sobrecarregado de grupos, né? Grupo WhatsApp diz aquilo, tal, coisa do gênero. Então, a ideia que a gente teve de fazer essas coisas meio Telegram, meio fora do circuito, foi justamente para isso, né? Quem quer trabalhar, a gente sai para o ambiente que é um ambiente de trabalho. Ele não é aquele ambiente do dia a dia de, vou dar uma olhadinha lá, tal, coisa do gênero apenas, né? Então, a gente está aprendendo ainda a fazer as comunicações, né? Mas qualquer outra sugestão, outro comentário também a respeito, né, de tudo que nós falamos aqui, a gente já passou do nosso horário, né, pessoal? A gente está no extra tempo agora, mas eu acredito que a gente pode agora, né, deixar aqui o microfone aqui já franqueado para mais pessoas poderem fazer comentários também, né? Eu acho que talvez só por uma questão de ordem aqui, talvez levanta a mão primeiro para poder fazer a participação, né? Não sei se alguém gostaria de fazer um comentário a mais. Gesil, acho que você tinha pedido para fazer um comentário agora há pouco também, né, Gesil? Não sei se está aqui conosco ainda. Não, já tranquilo, está tranquilo. Estou vendo meu amigo professor Abrão Saraiva lá, né? Tudo bom? Ceará também aqui conosco, né? André Santos lá no Vale também, vários outros colegas, né? Vamos lá. Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Gostaria de ter mais alguma sugestão, coisa do gênero? Não? Legal, né? Então, Renata Lisboa aqui, né? Estamos aqui com nossa listinha aqui. Eu tinha até escrito agora há pouco aqui no chat, aqui meio que colocando alguns dos pontos que a gente tinha, talvez até meio que em ordem, talvez alguns em ordem cronológica e outros fora de ordem mesmo, né, Renato? Que não dá para esperar terminar uma coisa para já começar fazendo outra, né? Mas a gente tinha ali, né? Então, trabalhar nessa coletânea de leis, regulamentos, políticas, Brasil no exterior. Gente, isso aí qualquer um pode fazer.
até um bolsista, né, um orientado de vocês pode ajudar a fazer isso, levantar a E comissão mais, política. né, Henri? Quem já tiver esse trabalho feito, por favor, encaminhe para a gente complementar. A gente vai manter uma tabela com a referência dos trabalhos que a gente daquilo que a gente já tiver levantado, para não ter um retrabalho, obviamente. Então, vai ser colaborativo. Aí até o comentário, né? Celeste até tinha comentado, né? Que a Fiocruz já fez um trabalho de benchmark, tenho certeza que, aliás, quem já fez política institucional, duvido que não tenha feito um levantamento daquilo que já existia antes para trazer, né? Então, vale muito a pena a gente trabalhar com isso. Então, a coletânea benchmark, essa proposta de guidelines, aí depois tem a validação dos guidelines, né? Para a gente poder conversar com os órgãos, com os reguladores, tal, com os colegas que neles atuam, e com, né, esses guidelines aprovados, aí está muito mais fácil, né, Renata, trabalhar em propostas de validação marco legal, em que o setor regulado e regulador estão mais ou menos de acordo que aqueles são pontos relevantes, né? Acredito que com isso a gente consegue ser bastante assertivo, não é isso? Renata Lisboa, me ajuda aqui, né? Você sempre, né, muito precisa nos seus comentários, se tem algum ponto a mais. Clemente Ávila. Henri, eu até separei o link para que todos saibam. Eu trabalho aí como coordenadora, relatora da PE-Unesco. Só te pedir um favor, Sueli, se for para divulgar aquela iniciativa... Não, eu tenho um documento... que é o decreto 09 da ONU. Ele é um decreto histórico, ele ainda está escrito em máquina de escrever. Eu vou colocar o link aqui, que talvez seja um contexto histórico, deu origem à legislação, só para contribuir nessas referências. Perfeito, Sueli, obrigado. Eu tinha feito aquele comentário, porque não, aquelas chamadas... Não, é com relação a essa pesquisa, né? Eu tenho, por causa da Unesco, eu tenho o que amparou o decreto 9 de 1975, é esse decreto que fala de propriedade intelectual, patente, etc. Eu vou colocar o link aqui, Renata, no chat, porque é um resgate histórico. Lógico, teve uma iniciativa mundial, né? Até a primeira formação da Organização Mundial de Marcas e Patentes e Propriedade Intelectual. Eu vou colocar o link aqui da Unesco, da ONU, o artigo. Obrigada, Perfeito, Sueli. Sueli. Lembrando que tem um grupo no Telegram, você pode colocar até lá diretamente, viu, Sueli? Porque lá, realmente, você já posta diretamente, fica até mais fácil fazer o tracking, né? Saber, poxa, de onde veio essa informação tão legal? Fala, não, a Sueli que postou ali no grupo também, tá? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente poderia dividir no benchmarking e aí começar, em paralelo, a coletar e a desenhar essa regulamentação dos ICTs, né, com a criação de manual de referência em conjunto com o GPA, fazer o guideline sobre os conflitos de interesse, que eu acho que é algo que a gente precisa realmente, é bem urgente, e a conclusão vai culminar nos projetos de alteração legislativa, ou de regulamento, ou portaria, decreto, enfim, o que seja. E, por fim, ou em paralelo a esse projeto de alteração, seria um mapeamento das atualizações estaduais do marco legal. Então, vamos ver quais foram os estados que já avançaram, como avançaram e quais os que a gente precisa impulsionar o avanço. Foram os pontos que eu anotei aqui. E aí eu já vou fazer uma enquete para a gente divulgar. Quem tem interesse em ficar junto em cada um desses itens, ou porque já tem o material, ou porque se interessa, enfim, a razão não importa, e para a gente ir desenhando. Miriam, a gente vai circular a página, aquela página ainda está no privado, porque você viu que ainda faltam itens a gente a completar. Eu tive um problema de saúde no início do mês e não consegui fazer isso. Então, assim que eu concluir, o Henri vai distribuir para todo mundo. Perfeito, então. Deixa eu aproveitar e fazer abrir com o Gesil, que já até levantou a mão, Gesil, mas estava lembrando de você mesmo, que tem um trabalho que está sendo feito de levantamento, né, Gesil, da questão de projetos de lei que estão em andamento, que tem impacto em inovação, empreendedorismo e tudo isso que a gente está falando, né, Gesil? Você já levantou a mão, mas eu vou pedir até para você fazer algum comentário sobre isso também. A gente está fazendo esse levantamento, né, esse mapeamento. Acho que a gente pode, obviamente, quer dizer, não é algo, vamos dizer assim,
que necessariamente precisa ficar só conosco, tá? A gente pode fazer todo mundo junto, né? Existe há um tempo atrás, a gente tinha um mapa dos projetos de lei relacionados com CTI, mas quando eu estava ali na coordenação do Fórum CTI, e isso se parou com o tempo, né? A gente está fazendo esse mapa. Eu vou passar para vocês aí depois o link. Eu põe lá no Telegram, acho que talvez mais fácil, o link para o Docs em que a gente está fazendo essa compilação. E, além disso, você falou aí, Renata, do levantamento das legislações estaduais. Eu já tenho esse levantamento, eu posso depois só arranjar uma forma aí de compartilhar com vocês os instrumentos que já existem, né? Eu estou com uma aluna trabalhando também numa avaliação geral, né, das leis que já estão disponíveis, né, nas estaduais, tá? Então, a gente em breve deve poder colocar também essa avaliação. E eu fiz um tempo atrás, junto com o pessoal da CNI, uma avaliação até 2 anos atrás, tá? Então eu posso também compartilhar esse documento com vocês, tá bom? Com relação às políticas, tem lá aquela disposição lá feita pelo Fortec. Eu só preciso depois arranjar uma forma de permitir que as instituições possam, como eu já falei, agregar as suas atualizações lá, tá? Mas aí a gente pode ter um quadro assim, eu acho que ter um quadro de como as coisas estão do ponto de vista dos instrumentos em vigor é fácil, tá? O mais complicado é realmente fazer a análise e a proposição do que precisa mudar. Isso é o que realmente a gente precisa discutir bastante, tá? Mas é isso. E assim que der, eu ponho lá para vocês o link. Eu só não garanto conseguir fazer isso agora tão rápido, já vou entrar em outra reunião e eu continuo com o problema de meu computador estar sem internet, que eu não estou entendendo por quê, né? Mas, assim, em breve, eu coloco lá no Telegram o link para vocês, por favor, para a gente poder compartilhar nessa listagem dos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso acerca dos nossos temas aqui. Muito obrigado. Legal, Gesil. Bom, entendo aqui, né, pessoal, que já são 16 horas e 20 minutos, já passou 20 minutos o nosso tempo regulamentar, né? André Santos está aqui também conosco aí. Bom, acredito então que a gente possa fazer aqui então o fechamento da nossa reunião, né? E já agradecendo, né, a todos aí pela participação e bastante trabalho pela frente, né? Mas ao lado de bons colegas como a gente tem aqui, tenho certeza que vai ser muito legal. Então, os presentes, se puderem estar aqui ainda, né, para a gente fazer aqui no nosso encerramento, né, Renata, assim, que é o mais animado aqui, a gente faz a última abertura de câmaras aqui, né, e a gente vai fazendo o nosso fechamento, então, da nossa reunião. Olha lá, o Gesil está lá de novo, Damares, Danado Pérez, Raimundo da Silva, Letícia Covese também, Breno Santos, Socorro está ali também, né? Cláudia Crisóstomo, né? Caio está ali também, vamos lá, né? Tá joia, então. Pessoal, então, 16 horas e 20 minutos da Capital Federal do Brasil, uma vez mais, né? Uma salva de palmas para a gente, né, Renato? Que a gente está merecendo aqui, né? Tudo de bom, pessoal? Nos encontramos aí nos grupos. Vamos lá.